Vamos seguir aqui, o nosso assunto segue sendo saúde, viu? A gente vai falar sobre a doação de medula óssea. Tem muito mito envolvendo esse gesto que pode salvar vidas. E para esclarecer tudo sobre esse assunto, eu converso agora com a diretora-geral da Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos de Goiás, a Denise Goulart, está conectada aqui comigo. Denise, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Prazer estar aqui novamente nesse espaço. Prazer recebê-la também, Denise, ainda mais para falar sobre um tema tão importante, trazer conscientização para as pessoas que nos acompanham, né? Primeiro, eu queria que você começasse pelo básico. O que é essa doação de medula óssea? Qual que é o seu propósito e como ela é feita? Bem, a doação de medula óssea é um procedimento que é indicado para o tratamento de várias doenças hematológicas, autoimunes e que muitas vezes é a última opção terapêutica desse paciente. A referência para o cadastro de medula óssea são os hemocentros, portanto, não há outro canal, nem banco de sangue privado, nem outro serviço que seja autorizado para esse fim. E é um procedimento extremamente simples e salva muitas vidas. E qual que é a diferença entre a doação da medula óssea e a doação do sangue? Às vezes o pessoal faz uma certa confusão e a gente fala muito sobre a doação de sangue e fala pouco sobre a doação de medula, né? Bem, a doação de sangue é um procedimento onde é coletado um volume de sangue entre 410 e 450 ml de sangue venoso, né, que é aquele que sai da veia mesmo, que todo mundo conhece, e ele pode ser feito até, no caso, doação de sangue total, 4 vezes por ano em caso de homens e 3 vezes por ano em caso de mulheres. Quando se fala da doação de plaquetas, ela pode ser feita até 24 vezes por ano com intervalo mínimo de 48 horas. O cadastro de medula óssea, que é feito nos hemocentros, na verdade não é propriamente a doação. É um preenchimento de dados cadastrais e um desejo de contribuir com as pessoas que precisam de transplante de medula óssea. Então, é coletado nesse momento que a pessoa se candidata um volume de 5 ml, um tubo de sangue apenas para análise laboratorial. Serão feitos estudos da compatibilidade da HLA por um laboratório especializado e essas informações vão para um banco de dados nacional, que é o MEDOME. Esse banco de dados, ele é cruzado, inclusive, internacionalmente, então qualquer pessoa que precise de transplante vai ter várias alternativas aí no Brasil e até fora dele para encontrar alguém compatível. E caso a pessoa seja compatível com algum paciente, é chamado esse doador para confirmar esse interesse em ser realmente doador. Os exames são repetidos para ver se ele está em condições, se realmente a compatibilidade é real, e aí ele é convidado a ir ao centro de tratamento onde o paciente está. Certo. E costuma ser rápido todo esse processo? Sim, a compatibilidade, Wilker, que é difícil, e por isso que a gente chama sempre a atenção da sociedade para se candidatar a ser um doador. A medula óssea, ela é um tecido que não é sólido, né? Ele é líquido, assim como o sangue, produzido nos ossos, né? Na medula espinhal, e ela pode ser coletada de duas maneiras, até por coleta de sangue mesmo, por aférese, como se fosse uma doação de plaquetas, onde o doador recebe um medicamento e estimula essa medula óssea a produzir células jovens para doação, ou por uma punção óssea, que é um procedimento cirúrgico de menor porte, mas é cirúrgico também. Tá certo. E como que alguém se torna um doador de medula óssea? Quais são os requisitos para isso? Ela tem que contactar quem? Que tipo de procedimento acontece para que essa pessoa se torne, portanto, um doador? Então, para se candidatar à doação de medula óssea, a pessoa precisa ter idade entre 18 e 35 anos, não tem critério de peso, ele só precisa não ter histórico de doenças do sangue, doenças hematológicas, autoimunes, reumáticas ou histórico de câncer. Então, essa pessoa que não tem também nenhuma doença transmissível, como HIV, hepatite também, ela pode se candidatar a esse banco de doadores. Vamos esclarecer aqui alguns mitos relacionados à medula óssea. Primeiro, quais são os principais mitos que envolvem essa questão e que a senhora gostaria aqui de desmistificar agora para quem nos assiste? Bem, assim como a doação de sangue total, existem alguns mitos que a população divulga, né?
que são, por exemplo, que o transplante ele irá causar uma certa dependência, que essas células serão prejudiciais à retirada delas para o organismo do doador. Na verdade, isso não acontece. Esse processo de renovação celular ele ocorre todos os dias. Enquanto nós estamos aqui conversando, nosso organismo está selecionando as células que não estão mais viáveis e produzindo novas células. Portanto, a retirada desse volume, que é pequeno para o organismo, ela não impacta na qualidade de vida do doador. O procedimento também é extremamente seguro, porque o doador vai ser avaliado, caso tenha algum risco para ele ou para o receptor, não será indicada a coleta de sangue devido ao transplante de medula óssea, e é feito um material estéril, então ele não tem risco de infecção aumentada. É um procedimento extremamente seguro, que é o que geralmente afasta a população, são esses tipos de informações incorretas. Tá, e a mesma pessoa pode fazer a doação de medula mais de uma vez na vida? Pode sim, é muito raro encontrar casos como esse, mas a pessoa, caso ela seja compatível com outra pessoa, ela pode transplantar novamente sem nenhum problema. E a compatibilidade também é difícil? É difícil. É muito comum a compatibilidade ser mais frequente em familiares. Então, dentro da família, a chance é de 1 para 4 pessoas, ou seja, 25% de encontrar alguém compatível. Seja entre irmãos, seja entre pais, por exemplo, é mais fácil de encontrar. Quando a gente não encontra na família, a probabilidade é de 1 para cada 100 mil habitantes. E é por isso que a gente sempre está fazendo campanhas para que várias pessoas se candidatem, inclusive de raças distintas, porque às vezes a gente tem o interesse de determinado grupo de ser doador, mas a gente tem pouca coleta de indígenas, de quilombola, por exemplo, de população negra, que isso dificulta na hora de encontrar alguém compatível. Por isso que é importante que todo mundo que preenche o critério se candidate, é um procedimento seguro, simples e que muda a vida de uma pessoa. Ela que não tinha um prognóstico de cura, ela pode ser curada por meio do transplante de medula óssea. E quem é o receptor? Que tipo de problema de saúde necessita ali da doação da medula? Geralmente são doenças oncológicas ou doenças hematológicas de difícil tratamento. Anemias mais graves, doenças autoimunes podem ser indicativos de transplante de medula óssea também. A senhora já mencionou que em alguns casos remotos, né, até porque a compatibilidade a gente já percebeu que é bem difícil, mas a pessoa pode fazer a doação mais de uma vez na vida. Quanto tempo leva para a gente se recuperar depois de uma doação? Eu fiz a doação da medula óssea para outra pessoa, em quanto tempo eu me recupero ali? Em até 15 dias, a medula já foi restabelecida e você está com a número de células normal novamente. A gente ouve muito falar que a doação de medula óssea é dolorosa. Isso é verdade? Quais relatos vocês aí já ouviram com relação a isso? Bem, na verdade não é, porque é um procedimento, no caso de aférese, é uma coleta de sangue, né? Então a pessoa é preparada alguns dias antes da doação, toma um medicamento que estimula a produção de células jovens. E vai ser feita uma coleta na veia do braço, como uma doação de sangue, então não é nada doloroso. No caso de punção óssea, que geralmente é no uso da bacia, né, do quadril, também não é doloroso porque é feito sob anestesia. Então, isso não é uma verdade, feito é um procedimento doloroso para o doador. Tá certo. E quanto tempo leva para o receptor receber ali a medula óssea? Eu pergunto isso porque no caso do coração, por exemplo, o transplante tem que acontecer num intervalo pequeno, né, ali de cerca de 4 horas. No caso da medula, como que funciona isso? Na verdade, a doação de medula é diferente da doação de órgão sólido, porque nós não estamos falando de doador cadáver, né? Foi até bom você fazer essa pergunta, porque o Hemocentro também é uma referência na doação de órgãos sólidos, porque ele é o centro de sorologia e de imunohematologia para esses doadores, né? Então, toda vez que tem um transplante de órgão sólido em Goiás, a amostra do doador cadáver vem para o Hemocentro para que a gente confirme se ele não tem nenhuma infecção e o grupo sanguíneo para que seja feito o transplante mais compatível. Mas a doação de medula óssea é feita entre intervivos, né? Então, são pessoas que estão vivas e o tempo entre a coleta e o transplante propriamente dito é de poucas horas, né? Que é para que a gente faça um transplante a fresco, que é o mais indicado. Tá explicado. E existe fila de espera por medula óssea, doutora?
Bem, no Brasil, nós temos um avanço muito grande, né? O Brasil é referência no transplante. Em Goiás também está sempre à frente, né, de outros estados, porque é um estado que desenvolveu bastante serviços de referência para transplante. Embora tenha uma compatibilidade mais difícil de medula óssea, hoje existem tratamentos que são feitos transplantes que não são 100% compatíveis, né? Existem uso de medicamentos que evitam a rejeição. Então, hoje a gente não tem um tempo de espera tão prolongado. Mas existem casos em que a compatibilidade é mais difícil, né? É difícil estimar prazo disso, porque são características genéticas que são avaliadas, né? Uma probabilidade de encontrar alguém compatível. Mas, geralmente, a gente, por meio de campanhas, que até a própria família faz, é possível rapidamente encontrar até mais de um doador compatível. Tá certo. E os requisitos de idade? Existe uma idade mínima ou máxima? Existe. Inclusive, recentemente houve uma mudança. Antes a gente poderia cadastrar pessoas entre 18 e 55 anos. Os estudos mostraram que pessoas acima de 35 anos tinham uma rejeição maior, né? Tinham uma baixa aceitação do transplante e, por isso, o INCA fez um estudo e reduziu esse critério até 35 anos. Então, restringiu um pouco, né, a possibilidade de cadastro, por isso que a gente chama a atenção desse público jovem, que está em bom estado de saúde, para se candidatar, porque ele pode ser ali a decisão da saúde da vida de alguém. Então vamos reforçar aqui os canais para que as pessoas que estão nos acompanhando agora estejam nessa faixa etária, façam ali o seu cadastro para se tornar um doador de medula óssea. A pessoa pode fazer isso de que maneira? Bem, a Reguema, ela dispõe de 9 unidades. O Hemocentro Coordenador, que fica aqui em Goiânia, na Avenida Anhanguera, próximo ao setor Campinas, né, atrás do Hospital da Mulher, do setor Coimbra. Temos também mais 4 hemocentros regionais localizados em Catalão, Séries, Rio Verde e Jataí. 4 unidades de coleta e transfusão localizadas em Porangatu, Formosa, Iporá e Quirinópolis. Além disso, na unidade móvel também a pessoa pode se candidatar tanto à doação de sangue como ao cadastro de medula óssea. Nós recomendamos o agendamento, que pode ser feito pelo site agenda.hemocentro.org.br em todas as unidades. E em Goiânia a gente ainda dispõe do telefone 0800 642 0457. Tá certo. Então o pessoal pode procurar, quem está em Goiânia, quem está aqui na região, pode procurar esses canais que a doutora explicou agora. E quem está em outras regiões do Brasil, com certeza encontra aí na sua cidade, principalmente nas capitais, mas também na região metropolitana interior, também tem as formas para se tornar um doador. É um gesto muito importante. Agora, doutora, se eu, aqui de Goiás, quero fazer uma doação e aparecer alguém precisando e eu for compatível lá em São Paulo, por exemplo, existe essa conexão também? Existe e é 100% gratuito esse traslado, tanto para o doador como para o seu acompanhante, tá? O Ministério da Saúde custeia passagem aérea, hospedagem, então o doador não tem nenhum custo sobre isso, tá? É emitida uma declaração também, até para fins trabalhistas, né, para justificar um avançamento nesse período, mas a toda a logística é custeada pelo SUS de maneira gratuita. Tudo conectado, né? A gente vê aqui mais uma demonstração de como o Sistema Único de Saúde funciona bacana aqui no nosso país. Denise, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui junto com a gente, por explicar um pouco mais sobre a importância da doação de medula óssea, assunto que eu acho que a gente trata muito pouco, né? Vamos tratar mais sobre isso. Até uma próxima oportunidade, viu? Exatamente. Muito obrigada pelo espaço e o que eu quero dizer também é a importância da doação regular de sangue, que assim como o transplante salva vidas diariamente, não só em casos de emergência, mas também na rotina de tratamento de doenças seletivas. Nós temos 222 serviços de saúde em todo o estado de Goiás que defendem o trabalho do Hemocentro e só é possível fazê-lo com a doação regular. Então, você que tem entre 16 e 69 anos, pesa acima de 50 quilos e está em bom estado de saúde, também nos procure para fazer sua doação de sangue. Tá certo. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Um abraço. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. É isso, gente. São gestos simples, né? Por exemplo, para doar sangue, você vai gastar ali 15 minutos do seu dia e é um gesto que vai fazer toda a diferença na vida de outras pessoas. Lembrando que quem doou sangue pode colaborar ali, salvar até 4 vidas. Então, busque lá o Hemocentro,
faça a diferença na vida de outras pessoas. Agora são 9 horas e 22 minutos. Vou para o intervalo, coisa bem rápida. Enquanto isso, você aí pode pegar seu celular e mandar recado.